Em 56 anos, a televisão entrou fundo na vida brasileira e se tornou o meio de comunicação mais influente na formação cultural do país. Ditou modas, comportamentos, criou polêmicas de toda espécie, artísticas e éticas. O ator Lima Duarte é um dos poucos personagens que, desde o momento inaugural, ainda ajudam a fazer a TV e acompanham, de lá até hoje, o que aconteceu e ainda acontece na telinha, de bom e de ruim. Ô, diacho. Foi no tapa que a TV quase sempre funcionou, tanto os aparelhos quanto as emissoras. O estigma da improvisação nasceu junto com a TV Tupi Difusora em 18 de setembro de 1950. Na hora H, uma câmera falhou e tudo foi feito com a outra, uma câmera só. Também de última hora foram importados aparelhos receptores para que a inauguração pudesse ser vista pelo público, ou por parte dele. E como ninguém pensou na programação do dia seguinte, o jeito foi improvisar com filmes obtidos em consulados e material ao vivo, criado da noite para o dia. Uma história de tropeços, mas também de fascínios, que pode ser conhecida no Museu da TV em São Paulo, que tem até site na internet. O acervo do museu é formado por arquivos pessoais, discos, fitas e scripts, que compõem a trajetória do vídeo junto com depoimentos de pioneiros e de profissionais cuja biografia é parte dessa história. A de Lima Duarte está lá, contando que esse mineiro de Desemboque, batizado com o nome de Arisclene Venâncio Martins, veio para São Paulo aos 15 anos de idade. Veio num caminhão de manga, sonhando em trabalhar no rádio. Foi reprovado no primeiro teste para locutor, pois a voz não ajudava. Mas conseguiu um emprego na área técnica da Rede Tupi, onde aos poucos revelou seus talentos e começou a participar de radionovelas. Já estava com o nome artístico de Lima Duarte quando a televisão foi inaugurada, e ele estreou na primeira telenovela brasileira. Começou ali em 1950 a carreira que o tornaria um dos artistas mais conhecidos do país. Nesses 56 anos, dedicou 10 ao teatro de arena, onde consolidou sua formação de ator. No cinema, participou de mais de 30 filmes. E a voz que não serviu para locutor fez dele um solicitado dublador. Nos misturaremos com os passageiros de dia. Foi Lima Duarte quem dublou Manda-Chuva, o gato malandro de um dos mais conhecidos desenhos animados da TV. Muito bem, Espeto. O que há nessa maleta? Gente, chefe, uma coisa comum com várias denominações, como gaita. Como gaita? Oba! É gaita mesmo? Na televisão fez 2 trabalhos como diretor que marcaram momentos importantes da teledramaturgia. O Direito de Nascer, em 1964, e Beto Rockefeller, em 1968, que reformulou a telenovela brasileira. Mas foi como ator, premiado dezenas de vezes pela performance que deu a personagens inesquecíveis, que Lima Duarte entrou na memória e no reconhecimento do público. Zeca Diabo, de O Bem Amado, Sinhozinho Malta, de Roque Santeiro, Sassá Mutema, de O Salvador da Pátria, além de outros tão marcantes que o ator parece condenado a ser lembrado por isso para sempre, a despeito de seus outros personagens igualmente importantes no cinema. Esse cara não vai ficar aqui de jeito nenhum. O veterano mineiro que não come carne vermelha e já foi dono de restaurante natural, também se aproximou da política. Chegou a ser convidado para vice de Mário Covas na campanha presidencial de 1989. Preferiu continuar ator, fazer filmes e novelas, as mesmas novelas de sempre, como ele mesmo diz, argumentando que novela é sempre igual. E a televisão também, sempre a mesma, onde tudo gira em torno da produção, do merchandising e não da criação. Crítica com o peso de quem passou grande parte da vida na TV, depois de ter nascido praticamente com ela, e que muitas vezes já pensou em fugir definitivamente para o sítio e esquecer tudo. Para entrevistar o ator Lima Duarte, nós convidamos o Biratã Brasil, subeditor do Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo, Sérgio Riso, crítico de cinema da Folha de São Paulo, Marta Góes, jornalista e dramaturga, Chico de Assis, ator e dramaturgo, Cunha Júnior, apresentador do programa Metrópolis da TV Cultura, e Hamilton Pinheiro, jornalista e biógrafo de Lima Duarte. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido, como você sabe, em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para você participar, fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, principalmente sua pergunta para o Lima, 0 operadora 11 3677 1310 é o telefone, 3677 1310. O fax 3677 1311 e pela internet você acessa o site do programa e manda o seu e-mail. O endereço está aí na telinha, www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Boa noite, Lima.
Boa noite, boa noite. Eu vou começar com uma pergunta daquelas bem, quase que de almanaque, mas eu acho que é obrigatória nesse dia. São as melhores. Nesses 56 anos, o que é que mudou e o que é que não mudou na televisão brasileira? Mudar não mudou muito, não. Aquilo que a gente fez... Bom, hoje, no dia 18 de setembro de 1950, tinham 28 pessoas no estúdio na hora da inauguração, né? Só tem eu vivo, de homem. A Hebe também está viva e a Lolita Rodrigues, mas ator só tem, salvo engano, terá algum técnico por aí, mas acho que não, que eles eram todos muito velhos. Então eu costumo contar uma história, estava até comentando com o Chico de Assis, uma história que as histórias são bem elucidativas. O primeiro ídolo popular da televisão brasileira, ídolo popular, primeiro, foi uma participante do primeiro programa chamado O Céu é o Limite, que era dirigido pelo Túlio de Lemos, apresentado pelo Aurélio Campos, onde o Aurélio cunhou a expressão absolutamente certo. Então é isso aí. E o primeiro ídolo popular, aí por volta de 1953, surgiu nesse programa. Era uma senhora muito bonita, muito elegante, sofisticada, chamada Cristiane Mendes Caldeira. É uma família famosa aí. Mas ela era francesa, casou-se com um dos líderes dessa saga Mendes Caldeira. E ela respondia no Céu é o Limite sobre Proust e a sua fantástica tetralogia A Procura do Tempo Perdido. São 7 volumes, né? A Procura do Tempo Perdido, O Caminho de Irmã, A Sombra das Raparigas em Flor, Prisioneiro, O Caminho de Swan e o último, Le Temps Retrouvé. Ela respondia sobre Proust na televisão. Ficou muito famosa. E era apontada nos botequins, no ponto de ônibus. Olha lá, lá vai a dona Cristiane, sabe tudo de Proust, viu? Essa aí, ela é fera em Proust. Era essa a televisão que a gente fazia. Onde uma mulher falava de Proust e era amada pelas gentes, porque ela sabia tudo do Proust. E da tetralogia, claro, porque imaginou responder sobre A Procura do Tempo Perdido, 7 volumes, as Madeleines, o chá de Amamelis, que o Proust teria tomado na casa da avó, e que perguntou o que é isso, e destrinchou aquele String of Conscience, que é A Procura do Tempo Perdido. Então era essa, eu não sei se hoje... Sim, mas isso não teria a ver, sem querer defender a televisão de hoje, longe de mim ser representante aqui dessa facção. Não é pelo fato de que aquela televisão, eu que em 52 nasci, quer dizer, peguei a televisão engatinhando, mas já existia quando eu nasci, obviamente. Fui, como todas as pessoas da minha geração, televizinho. Quer dizer, a televisão não era esse eletrodoméstico que tem na casa de todas as pessoas. Portanto, quem assistia a televisão, isso é uma hipótese que eu faço, não era a grande massa de brasileiros. Não seria um pouco isso a explicação para essa diferença? Bom, isso e mais 1 milhão de outras coisas. Mas a televisão, nós estávamos jogando peteca um dia, entre amigos, quando existiam amigos e petecas ainda, nós estávamos jogando ali no Sumaré. Osni Silva, Homero Silva, Hebe Camargo e Ribeiro Filho, a gente jogando peteca, e chegou um sujeito que começou a mexer no nosso campo de peteca. Não, vamos fazer a televisão aqui. É mesmo? Estragaram com o nosso campo de peteca e fizeram a primeira televisão lá, né? Ficou 2 anos construindo. Nós temos uma fotografia muito linda, não sei se vocês têm, que nós estamos vindo de Santos com a televisão nos caixotes. Ela veio num caminhão, né, escrito aqui, vai a primeira emissora de televisão da América Latina, e nós atrás soltando foguete. Subiu a Biancheta, ficou 2 anos, está pronta. Um dia, os engenheiros americanos que montaram a televisão chegaram para o doutor Assis Chateaubriand e falaram: está pronta a televisão, doutor. Está pronta a televisão, bote no ar, bote no ar, bote no ar. Espera aí, doutor Assis, não tem receptor. Ah, não tem? Não tem, então botar no ar para quem? Bem pouquinho, pegou um Constellation da panela, conforme dizia o baiano da Bahia, que era o porteiro lá,
pegou um Constellation da panela, foi lá, comprou 20 e tantos aparelhos de televisão, veio no Constellation, botou um no Viaduto do Chá, um no Cinemetro, um no Pacaembu, um na Rua 7 de Abril e foi para o ar a televisão. Nesse dia, um ano depois, já tinha mais de 1000 aparelhos de televisão. Ela foi um fascínio imediato, arrebatador, uma devastação. Amaram de imediato a televisão. E chegaram aquelas coisas loucas de botar um papel colorido na frente, né? Televisão a cores, então põe um papel azul e vermelho e ficava assistindo televisão a cores. E a televisão ia para o ar às 7 horas da noite, eles ligavam às 5 e ficava aquele chuvisco. E o povo ficava olhando aquele ponto luminoso, né? E você era televizinho, televizinho aumentou muito o negócio do café, porque naquele tempo se servia um cafezinho, né? Quando servia um café para os telespectadores, aí servia um cafezinho e o povo tomava o cafezinho e ficava esperando ir para o ar, essas bobagens que a gente faz, né? Até hoje. Mas teve também esse lance que contam, né, que é do anedotário, que o Cassiano, depois nós preparamos a festa, o Cassiano Gabos Mendes, né? O Cassiano Gabos Mendes foi o primeiro diretor. Também a escolha desse primeiro diretor foi engraçado, porque não tinha, o Dermival Costa Lima era o diretor das rádios. E outra coisa, a televisão foi implantada no Brasil por radialistas. Porque o doutor Assis Chateaubriand baixou uma ordem que era a seguinte: não se pode enfraquecer os quadros dos jornais, Diário de São Paulo e Diário da Noite, que eram grandes jornais, e nem das rádios, e nem das revistas, Cruzeiro, Cigarra, em detrimento da televisão. Não pode. Vocês é que vão ter que fazer isso aí. E ficou aí para nós. Aí então o Costa Lima, que era o diretor das rádios, chegou e disse: bom, quem é que vai ser o diretor? Tinham 3 candidatos: Walter Jorge Durst, Túlio de Lemos e Cassiano Mendes. Aí o Cassiano exibiu um filminho que ele tinha feito, que, aliás, eu participei do filminho, um filminho meio amadorista. Disse: que maravilha, esse vai ser o diretor. E o Cassiano, a primeira coisa que disse: eu só vou de ser diretor se Lima Duarte for minha assistente. Eu era sonoplasta, operador de som. Ele disse: ô moço, o que é isso, rapaz? Eu vou deixar de ser o sonoplasta que eu sou para mexer com essa porcaria aí? Não quero saber. Era um happening. Ninguém sabia o que era televisão. Não tínhamos a menor ideia do que fosse. A nossa ideia de televisão é que no fim do Jacatatu do Monteiro Lobato, ele fica tão bem de vida que ele monta uma televisão no cafezal para fiscalizar os trabalhadores, né? Então a gente falava: isso é coisa do Chateaubriand, que é fiscalizar o que nós estamos fazendo aqui. E é isso que nós pensávamos de televisão. E o Cassiano, depois do jantar, teve um jantar na inauguração, tal, um café, ele estava do meu lado e ele disse: oh, mas que foi bonito, foi bom, foi muito bonita a festa. Lima, e amanhã, hein? Não tinha. E daquele dia até hoje não parou. Mas não tinha. Eu falei: não, isso como nós fazemos? Não, você vai nos consulados e pede, que eles têm muito filme das cidades lá e tal. Então eu trouxe, era filme sobre doença venérea, que tem antes e depois, sobre sífilis, tinha aquelas coisas antes e depois, mágoa e depois assim. Passava isso à noite lá, porque não tinha. Mas um ano depois, as pessoas amaram a televisão, com loucura e devaneio. Até hoje amam. Como diz o Alvin Toffler, eu acho muito oportuno dizer isso assim: ninguém gosta da televisão, ninguém, só o povo. Lima, o que tem de verdade em várias histórias? Você falou do anedotário, né? Perdão, eu falo muito, não sei se respondi. Hein? Não, respondeu. Eu falo mais que a língua, né? É bom. Desse primeiro dia, dessa inauguração, assim, conta-se que acho que foi o Chateaubriand que teria quebrado uma garrafa de champanhe numa das câmeras. O doutor Assis Chateaubriand era esse personagem que todos nós mais ou menos sabemos. Ele tinha mania, porque quando vai zarpar navio, ele tinha mania, tudo que ele inaugurava. Os 2 últimos anos do doutor Assis eu trabalhei com ele, eu falava por ele. Era muito mais que de confiança, porque ele teve um AVC, tinha limitações seríssimas motoras, e ele, assim, e eu mais ou menos entendia o que ele dizia. O que não entendia, eu inventava, e ele adorava. Ele gostava mais quando eu inventava. Ficamos muito amigos, mas uma amizade assim. Puxa, porque eu olhava aquele homem, ele era um vendaval, né? O doutor Assis era uma fé. E, de repente, e com aquele motor, porque só a cabeça funcionava, e nem falar mais, porque ele tinha lesou lá o cérebro na parte da fala. E eu me comovia muito aquilo, porque aqueles olhos vivos, aquela necessidade
se exprimir, né? Os encontros dele com Alckmin eram patéticos, e Rubem Berta, essa gente, Geraldo Banas, eles ficavam mais ou menos atrás dele, e todo mundo ficava muito constrangido. Olha, para descrever isso só Dostoiévski, e eles ficavam atrás dele. O que ele disse? Não, ele está falando que o ministro Júlio Sambaqui não concordou com aquela portaria nova do ministro Júlio, e ele... Calma, o senhor vai ter um ataque apoplético aí e vai ficar muito mais chato. Calma, o senhor não falou ontem nessa portaria? Ah, não, mas era ontem, hoje eu não concordo. E inventando. Então, ele tinha muito essa mania, ele era louco, dessas coisas old-fashioned, né? Ele foi embaixador do Brasil lá em Londres e botou um chapéu de cangaceiro na cabeça da rainha. Tem essa fotografia no Cruzeiro, é uma coisa maravilhosa, porque ele tinha uma ordem heráldica, né? Chamava a Ordem do Jagunço, e ele nomeava os caras da Ordem do Jagunço, e em vez da medalha, coisa, põe um chapéu de cangaceiro. Pá! Ele põe na cabeça da rainha, nomeou a senhora da Ordem do Jagunço, e tem a fotografia dela com aquele chapéu de cangaceiro. Ele era esse homem. Então, ele tinha essa mania, quero que quebre a champanhe. Então, ele disse assim, eu dou por inaugurada a televisão na América Latina. Pau! Quebrou a câmera e a champanhe já foi pro ar com duas só. Muda tudo, e ele ficava olhando. Ele era um homem assim. Então, foi isso que mais o resto que aconteceu, né? Imagina, estavam lá todos os políticos vigentes, né? Então... Você, Lima, hoje pela vivência toda, né, de televisão, desde esse primeiro dia até hoje, então ninguém melhor que você para criticar, mas você também foi um revolucionário dentro da televisão, que se repete hoje, mas você e a equipe que trabalhava, por exemplo, em Beto Rockefeller, fez uma quebra, uma ruptura na linguagem dramatúrgica da televisão, através daquela novela do Braulio, né? Do Braulio Pedroso. Vocês tinham ideia que vocês estavam fazendo uma revolução? Era uma coisa intencional ou não? Não tinha a mínima ideia. Eu fui para a Globo para fazer lá uma revolução. E entrei em fria, foi um fracasso graças à primeira novela que eu fiz, o Boboff. Uma revolução não faz. Ela acontece, ela leva a gente na crista dos seus acontecimentos, né? Então, o que tinha era uma boa ideia, que o Cassiano Mendes gostava muito, eu gosto muito também do Luiz Gustavo, do jeito dele fazer as coisas, um ator interessante. Então eu disse, mas vamos fazer uma novela para o Tatá? É ótimo, vamos fazer. Então vamos fazer uma novela para ele, você dirige. E o Abu Janra diz, olha, o Braulio Pedroso está aí, tinha sofrido um acidente, ele também tinha problemas motores, né? Está aí na casa da Ruth Escobar, está deitado lá, está precisando escrever, é um grande autor, vamos lá falar com ele, ver se ele faz. E o Cassiano teve a ideia. O ponto de partida do Beto Rockefeller era uma coisa simples e bem interessante, e bem paulista. É a história de uma pessoa que nasceu na Teodoro Sampaio, estão vendo bem essas ruas, e quer fazer vida na Rua Augusta, que são duas ruas que descem paralelas em direção aos Jardins. Do Espigão da Paulista em direção aos Jardins. Então, era a história de um sujeito que nasce... Você sabia que nesses 3 ou 4 quarteirões que medeiam uma e outra rua, ninguém pode passar por ele sem pagar um pesado ônus. É um homem que queria ascender socialmente e sem pagar os compromissos que tem que pagar com as elites aí. Então, era uma boa ideia. Ele trabalhava numa loja de sapatos na Rua Teodoro Sampaio, não tinha nada, mas frequentava a Rua Augusta no tempo que Augusta era Augusta, né? Era a Augusta a rua. E ele tinha um amigo que tinha uma loja de carros, emprestava os carros para ele, ia dar a volta e ele se insinua para uma família como um herdeiro dos Rockefeller, não sei o que lá, do Rockefeller, e a família recebe ele. Tudo isso feito com muita imaginação. Então, o ponto de partida era esse, vamos lidar com essas coisas, com esses elementos. Então, a gente procurava uma maneira de expressar isso, né? De mostrar isso, com os meios de que dispunhamos. Mas era uma ousadia para a época, porque diferia de toda a linguagem até então. Eu tinha feito o Direito de Nascer, que é a novela entre as novelas antes. Sim.
Então, essa aqui, vamos mandar embora os barões, os condes, os filhos espúrios, os naturais, tudo. Podia e ser um agora fracasso. Fazer um louco. Era um experimentalismo. Não, mas não chegava... Nós chegamos a isso conduzidos, não é verdade? Havia uma elite operária começando a surgir em São Paulo. A Volkswagen tinha acabado de se estabelecer aí, então havia operários de estamparia, operários categorizados, exigindo um teatro e uma televisão para eles. O Beto Rockefeller aconteceu mais ou menos com eles, não usam black tie, por aí, né, Chico? Por aí, né? 68, eles não usam black tie. E o black tie e o teatro de arena surgiu em oposição ao TBC. Claro que o TBC fazia aquelas coisas, então os diretores, Flamínio Bolinicherry, Luciano Salti, Zimbinski, D'Aversa, Ruggero Jacobi, todos italianos. Eu não sei porque eles não representavam em francês ou em italiano. O primeiro sucesso do TBC foi The Voice of the Turtle, né? Não sei como é que chamava em português. Foi com a Madeira Nico, a Cacilda Becker e o Maurício Barroso. Em seguida, o Nick Bar, que foi um grande sucesso com a Cacilda Becker do Irã Saroya. E essa gente que começou a pressionar por um teatro para eles, e começou a pressionar também por uma televisão para eles. A gente só soube ouvi-los, né? Assim, não bem entendê-los, né? Mas ouvir mais ou menos, como é que falava a moçada. O Braulio Pedroso também estava doente, ele não conseguia escrever. Naquele tempo era máquina de escrever, né? E o Paulo Biratã, que veio a ser um dos grandes diretores da Globo, o Paulo Biratã era o datilógrafo dele. Chegava para mim e disse, o capítulo, o Braulio mandava o capítulo às 9 horas da manhã, ia para o ar às 7 da noite. Então a gente chegava, às vezes nós estávamos gravando o último Blake, o primeiro já estava no ar. Corre, que já vai e tal. Então era muito, às vezes, Plínio, inventa umas coisas aí, fala aí que falta 5 minutos para completar o capítulo. E ele começava a falar umas bobagens. Como é que foi essa escalação do Plínio? A escalação fomos o Cassiano Marcos, né? Nem é improvável hoje. Do Plínio ou de toda a novela? Não, do Plínio Marcos. Como é que se... Porque ele trabalhava lá, ele trabalhava na Globo, ele trabalhava fazendo apontamento, ele tomava nota a hora que entra o comercial, a hora que sai. Era um trabalho horrível, que ele ficava numa salinha lá vendo tudo, né? E ele falava muito que queria trabalhar, que ele tinha sido palhaço em Santos. Eu falei, então vamos lá, vamos fazer umas palhaçadas lá. Isso, cada aí. Ele para fazer. Mas era um elenco muito bom do Beto, viu? Tinha Maria da Costa, tinha Maria Pera, tinha Débora, Bete Mendes. E outra coisa, o Cassiano também chegou para mim e disse, vamos parar com esse negócio de música, tal. Vamos pôr umas músicas modernas. E aí fomos nós que fizemos isso. E ele me deu um monte de música para ouvir, então eu escolhi o tema da Irene Ravache, por exemplo. Lançou no Brasil, era Here, There and Everywhere. E o tema do Plínio, porque ele era italiano, ítalo brasileiro, era Dio come ti amo. Todas as músicas foram sucessos espantosos, todas. Lima. E foi a primeira, perdão. Antes da gente chamar um intervalo, eu vou... Respondi, acho. Respondeu. Não se preocupe, você está respondendo tudo. Eu vou chamar uma pergunta da Vida Alves. Vamos ver. Lima, você que fez e faz televisão, fez rádio, fez cinema e fez teatro, fez dublagem, eu acho que até fez circo quando era menino. Ninguém melhor do que você para responder a minha pergunta. Quem, na sua opinião, mais contribuiu para a implantação da televisão no Brasil, em São Paulo e, logicamente, no Brasil, em 18 de setembro de 1950? Eu poderia citar vários nomes, né? Aliás, eu vivo para me lembrar dessas pessoas. Hoje, por exemplo, é o aniversário da televisão, só a TV Cultura falou nisso, né? É um pecado. É um pecado não pela televisão, não pelo evento, mas por aquelas pessoas tão maravilhosas que fizeram isso, como Walter Foster, Ribeiro Filho, Walter Jorge Dust. Mas eu acho que talvez o mais importante mesmo, que para implantar teledramaturgia, que é uma coisa que não existe até hoje. Ninguém escreve para a televisão, faz teledramaturgia.
escreve um script, pega e dá lá, do lado direito em branco e do lado esquerdo as falas, do lado em branco, mas uma adaptação, pensando no veículo, no espectador. Quem primeiro fez isso, e fez de maneira nobilíssima, chamava-se Walter George Durst. Ele pensava a televisão como espetáculo, como teledramaturgia, escrevia, e Péricles Leal. Péricles Leal é filho do Simeão Leal, que é um jurista muito importante na Paraíba, e escrevia para a televisão. Ele escreveu a primeira telenovela, eu fiz com a Vida Alves, que foi Sua Vida Me Pertence. Era Vida Alves e Walter Forster, o tal famoso primeiro beijo que teve lá. Teve o primeiro beijo? Não teve o primeiro beijo. Teve o primeiro bandido, que fui eu. Teve o primeiro pai, a primeira mãe, o primeiro amor, o primeiro rival, o primeiro tudo, porque foi a primeira novela, não é verdade? Mas se lembra do primeiro beijo, porque a história do primeiro beijo é engraçado. Era o último capítulo, tinha que dar um beijo. Walter Forster na Vida Alves, né? Mas aí a autoridade da ocasião disse, não pode beijar. Beijar na televisão, não. Esses lábios lindos, assim, lascívia, penetrando o recôndito do lar. Não pode. Mas escuta, como é que passa os filmes? Não, mas são bocas americanas, não tem problema. Brasileiro, não. As crianças veem, é brasileiro, pode encontrar com vocês na rua e viram vocês lá. Não pode beijar. Mas os atores disseram, mas eu quero beijar, é o último capítulo, é só o último. Mas o juiz disse não, e o general falou não, e o delegado também disse não, e o padre também disse não. Mas os atores disseram sim, vamos deixa beijar, é o último capítulo, é um happy end. Aí foi aquela discussão, beija, não beija, a novela é pro ar às 7 horas, no dia teve uma reunião, às 3 horas da tarde, beija ou não beija? E nós no estúdio esperando. Beija ou não beija? Era ao vivo? Aí, beija ou não beija? Quando foi 6 horas, saiu o veredito. Beija. De boca fechada. Então, e assim terminou a primeira novela. Então, Vida, eu acho que o mais importante, todos foram maravilhosos. Esse beijo foi tão importante, né? O Walter foi tão importante, mas o Walter George Durst e o Péricles Leal escrevia umas novelas de cangaceiro, fez a primeira, que ele escreveu para a televisão, de que eu participei também. Talvez esses dois sejam os mais importantes. Lima, nós vamos fazer um rápido intervalo, lembrando que a entrevista desta noite e todas as outras da série Roda Viva, mais de 1000 programas em 20 anos, pode ser encomendada em DVD a partir da manhã. O endereço, o site é www.culturamarcas.com.br, o telefone 3081-3000, aqui eu digo aqui de São Paulo. O programa Esta Noite tem na plateia Sônia Mansky, escritora, Sérgio Vale, jornalista e economista da consultoria MB Associados, e Jô Slaviero, marchand e diretora da Galeria de Arte Slaviero e Guedes. A gente volta já. 18 de setembro de 2006, faz 56 anos que a TV foi inaugurada no Brasil e o Roda Viva entrevista esta noite o ator Lima Duarte, que também faz 56 anos de carreira na televisão, já que participou da primeira transmissão da TV Tupi Difusora em 1950. Desde lá, embora tenha dedicado parte da sua carreira ao teatro e mais ainda ao cinema, foi na TV que ele marcou o seu trabalho e se fez o mais brasileiro dos atores brasileiros. Foram dezenas de novelas, dezenas de personagens, de falas e gestos marcantes que caíram no gosto do público. Talvez Lima Duarte nunca se livre deles. Zeca Diabo, o jagunço devoto do Padre Cícero em O Bem Amado. Sassamutema, o matuto que virou político em O Salvador da Pátria, criticado pela direita e pela esquerda pelos possíveis significados políticos do personagem. Sinhozinho Malta, o poderoso coronel de rock santeiro. Salviano Lisboa, o milionário viúvo que se mete numa trama de amor e dinheiro. Personagens construídos pelos autores das novelas, mas que ganharam expressão, peso e graça nas interpretações do ator. Caipira do interior de Minas, conhecedor do Brasil rural, Lima Duarte busca na própria vivência as referências que dão vida a cada tipo humano interpretado. Tô certo ou tô errado?
Lima, onde é que você encontra esse povo? Especialmente na minha memória emotiva. São meus tios, primos, irmãos. Eu sou, se me permitem a modéstia, na elite de atores brasileiros, eu sou o único de formação rural. Ou seja, eu sou o único caboclo que virou ator. Me considero um transfer entre um mundo e outro, o rural e o urbano. E eu preciso ser fiel a esse mundo do qual eu vim. Eu sinto uma necessidade vital de não mentir para eles, de ser sempre fiel a meu pai, a minha mãe. Meu pai viu o mar com 58 anos pela primeira vez. Nós somos de Minas. Eu vivia aqui em São Paulo, ele para lá, eu tinha uns 17 anos. Um dia ele veio me visitar e disse, vamos lá no Santos. Ele era um homem muito recôndito, assim. Eu percebi que ele queria ver o mar. Eu falei, vamos, pai, vamos lá, eu não vi ainda. Aí pegamos o trem, que é esse São Paulo Railway, que sobe por carretilhas, e depois desce, saiu na Avenida da Costa, pegamos o bonde faz uma curva, eis o mar. O que aconteceu nos olhos do meu pai foi uma coisa pungente, uma coisa maravilhosa, maior que o mar. Eu não pude tirar os olhos dos olhos do meu pai, porque foi maior que o mar, que eu também via pela primeira vez. O Brecht diz, eu quero nos meus atores o olhar de Galileu, que olhando uma vela descobriu que o mundo é redondo, né? E eu quero nos meus e em mim o olhar do meu pai diante do mar. Foi uma coisa tão fantástica. E ele pediu para mim, vai lá, traz um cadinho para mim, porque ele não tirou o terno, né? Terno de brincar. Não botou nem o pé na Não, nem o pé, ele ficou na calçada. Não vai lá que aquilo pode ser perigoso. Mas eu fui. Eu fui, aluguei um calção no Balneário das Sereias, um calção, né? Fui lá e trouxe um cadinho d'água para ele. Ele provou discretamente, disse assim, salgado, né? É salgado. Então eu sinto uma grande necessidade de ser fiel a essas coisas. A mãe dele, que era meio búlgara, minha avó meio índia, pitava um de barro, falava pouco e baixo, e era muito magrinha. E todas as tardes o meu pai ia visitá-la. Ele nasceu, ela teria uns 13 anos. Então os dois juntavam no fundo do terreiro e começavam a falar uma coisa que ninguém ouvia e entendia. Era uma linguagem só deles. E ficava falando assim. E a minha avó fazia doce de uma laranja. Uma. Metade para ele e metade para ela. Nem eu tinha acesso a essa delícia. E eu de longe, olhando meu pai conversar com a minha avó, aquela língua que só eles falavam, e se chegando junto, e se amando tanto, tão intensamente, esse amor dourou a minha infância, banhou minha vida. Eu não posso esquecer disso. Não posso. Tais eventos, quem os viveu, não pode esquecer. É isso que eu procuro levar para os personagens. É aí. Uma coisa em cima disso. A gente sabe que a televisão, ela vive de padrões. E eu tenho certeza de uma coisa. A pessoa que tirou o homem rural da chanchada e da comedinha barata foi você. Você enfiou o homem rural a nível de João Guimarães Rosa, a nível da profundidade que ele realmente tinha, e não do aproveitamento do matuto, aquele que não sabia nada porque estava metido no mato. Você tem noção dessa coisa que você inventou? Bom, eu sei que nós estamos passando de sociedade rural a urbana em 40 ou 50 anos. Isso não é nada diante dos grandes movimentos sociais. Todo brasileiro ficou com o pé na roça, todo. E tem vergonha e nega esse pé hoje, que é tão bonito, é o mais bem fincado. Eu penso muito nessas coisas. Pensava também naquele tempo. Eu fui chamado pelo Teatro de Arena, porque quando o Teatro de Arena resolveu implantar a interpretação brasileira, eles queriam colocar o brasileiro em cena, que tudo era um pasticho das escolas americanas, francesas, inglesas, eles queriam um brasileiro. Então vieram até a Tupi falar comigo, você, o Boal, o Guarnieri, para me levar para o Arena, para nós conversarmos sobre o brasileiro em cena.
Então, eu pensava nisso, né? Nesse transfer que eu sou, nessas coisas de lá, e na grandeza que tem isso. E porque nós não devemos nos envergonhar, porque é assim. No Guimarães Rosa tem um personagem chamado Tim Tatu Tativeno, que levou um tiro na cabeça, e o Guimarães era médico, mas ele não morreu, e a bala ficou lá. E passou a ser um homem que vivia com uma bala na cabeça, um pedaço de chumbo. O Tim Tatu Tativeno. E de vez em quando ele tinha ele tinha a dor de cabeça, porque aquilo azinhavrava e saíam umas coisas verdes dos olhos, da boca, assim, azinhava. Então eles fechavam as mãos assim e ele ficava no meio e urrava e fundava na terra 1 metro e subia o 2 metros assim. E ficava até ele desmaiar. Aí ele invadia o primeiro povoado, Joãozinho Bembem, ele era do bando Joãozinho Bembem, invadia o primeiro povoado, ia na zona e falava para as mulheres, olha, ele vai ficar aí. Eu quero ele bem tratado, muito bem tratado. Depois, quando eu volto aqui daqui a 2 meses buscar ele, se ele não estiver muito bem tratado, eu arrebento, mato todo mundo aí. E aquelas enfermeiras sobre a enfermagem emprestavam a ele um plus fantástico, né? Então, essa história, esses homens, esses seres, que são de uma imensa grandeza, por que não falar deles? Por que ter vergonha deles? Lima. Não posso ter vergonha de mim, do meu pai. Principalmente se levando em consideração que há 4 gerações atrás estávamos todos no campo. Pois é. Inclusive os estrangeiros. Inclusive os italianos, os japoneses. Principalmente, eu só leio o Antônio Cândido, né, e o parceiro do Rio Bonito, falam dos colonos aqui. Então, é isso. Eu queria te perguntar isso. Tem um parentesco entre os personagens que você interpreta e o mundo de Guimarães Rosa e um parentesco anterior, talvez, à sua descoberta de Guimarães Rosa. Anterior ao Guimarães, né? Anterior à sua descoberta. Eu queria saber como foi a sua descoberta de Guimarães Rosa. Foi um momento tão maravilhoso, viu? Dionísio Azevedo me apresentou o Sagrano. O Sagrano é de 46, né? De 1946. Em 1952, nós já fizemos o primeiro Guimarães Rosa, O Corpo Fechado, que é um encontro do Sagarana. Então, nós, conversando, ele disse, mas apareceu aí e leu o Sagarana. Aquelas palavras, aquela coisa tão encantadora. O Guimarães, eu não gosto muito de estudos sobre ele, mas ele lida tão bem, ele inventa línguas, como dizia o Haroldo de Campos, né? O Augusto, ele é um inventa-línguas. E tem uma coisa muito legal, tem um outro personagem que eu gosto muito, eu vou ser breve, é o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira. Eu fiz o Padre Antônio Vieira com o mestre Domingos de Oliveira. Fez lá naquele filme em Portugal? Do Palavra e Utopia. Eu tive que mergulhar no universo do Padre Antônio Vieira. E o Padre Antônio Vieira, ele nasceu em 1608, veio para o Brasil em 1614, menino ainda, porque, dizem os mais antigos biógrafos do Padre Antônio Vieira, ele tinha uma mancha no sangue. O avô dele andou como escrava de São Tomé. Então ele carregava essa mancha, ele era negroide, o Padre Antônio. E o solar do União, onde ele servia, o Duque de União, o avô dele, o pai e ele nasceu, onde eles serviam, suportou por muito tempo esta mancha, e este homem manchado com aquela negra de São Tomé. Até que um dia não aguentou mais e expulsou o pai para a Bahia, onde existe o solar do União, e o pai veio servir. Aí ele foi matriculado no Colégio dos Jesuítas, para as primeiras letras. Ali descobriu a fantástica vocação e tal. E com 18 anos ele já lecionava, isso é que eu quero dizer. E tem a primeira lição dele, os outros alunos chegaram e perguntaram a ele, Padre Antônio Vieira, o que podemos fazer para ajudar o gentio? Bahia, naquele tempo, tinha 25 mil negros, tinha holandeses, espanhóis, portugueses, um inferno, uma Babel. O que devemos fazer para ajudar o gentio, negros e índios? Ele disse, aprende a língua deles. Essa é uma fantástica lição. Domina o universo cultural dele. Você não ajudará ninguém se você não dominar o universo cultural dele. Essa lição, depois, o Fernando Pessoa transformou em a pátria, minha pátria é minha língua. E o Guimarães Rosa ampliou o conceito e diz, a pátria é a língua. Então, nós descobrimos isso aí, a nossa verdadeira pátria
quando começamos a ler o Guimarães Rosa. Nos apaixonamos, fizemos em 1952, 53 o Corpo Fechado, fizemos depois no TV de Vanguarda, que foi para o ar por 16 anos, todos os domingos apresentando uma peça completa. Poxa, eu fiz o repertório do mundo inteiro, né? Tudo que já foi escrito eu interpretei, porque 16 anos todos os domingos. Então, nós fizemos ali o Hora e Vez do Augusto Matraga, o Em Augusto Esteves das Pindaíbas. Aproveitando a gente tá... Eu fico sempre preocupado se respondia. A gente está comemorando o aniversário da TV, mas você, um ator que nunca saiu da TV, você fez muito cinema, né? Mais de 30 filmes. Mas você sempre teve um bronca em relação ao cinema. Você não achava um ator de cinema. Tanto é que você passou a achar depois do Sargento Getúlio. Só que você já tinha feito algumas coisas interessantes antes, como Guerra Conjugal, do Pedro Joaquim. Já tinha feito um filme em Portugal, chamado Quilas, o Mal da Fita, do José Fonseca e Costa. E tinha feito do Rui Guerra, A Queda. Por que você tinha essa... se considerava um ator de cinema? Já tendo feito... Porque é outra sensibilidade, né? Eu acho... Pode ser um bom ator, mas no teatro é uma sensibilidade, a televisão é outra, que está se desenvolvendo agora, né? E o cinema é outra. E a minha sensibilidade bate muito bem com a televisão, e eu sei, porque eu me considero, pretendo ser fiel a essa gente, eu pretendo ser fiel a esses eventos tais que eu vivi, e assim sendo, eu falo com o povo mesmo, né? Eu falo com o pé na roça que cada um de nós tem cavado aí. Quando eu apareço, o povo diz assim, lá vem esse cara, ele vai inventar alguma coisa, né? Entendeu? Porque eu invento mesmo, eu sou um contador de causos, eu conto lá os causos através dos personagens e assim, ele vai me enganar, né? Eles olham para mim e riem. Então, e no cinema, não pode fazer isso. Porque agora eu estou descobrindo, cada tecnologia nova que surge provoca uma alteração no drama, no âmago do drama e na interpretação também. Para ilustrar isso, tem uma história bem engraçada. Quando eu dirigia Alberto Rockefeller, eu vou ser rápido, quando eu dirigia o Alberto Rockefeller... Você olha para mim e vou acabar ficando culpado. Não, desculpa, mas é assim, eu queria, por exemplo, um close. Eu pedia um close. Isso, pode se aproveitar disso aí as pessoas que estão fazendo televisão, começando, alunos e tal, que é bem interessante. Eu quero um close. A câmera pesava 50, né, companheiro? 60 quilos, aquelas Dumont, aquelas Marconi, RCA, 50 quilos, e andava em tripé, não dava. Hoje elas pesam 15, 20 quilos e tem uma mobilidade que vai assim, e aperta um botão. Então, eu falava, quero aproxima dele, aproxima até close dele. O chão era de taco e o tripé ia aproximando e eram 4 lentes. E tinha uma torre com 4 lentes, ele tinha que fazer pau e fazer o foco, pau e fazer o foco, coitado, né? Então ele pau, aproxima, não quero que mude de lente, porque se você mudar de lente para o close, close. Não, eu quero o close, vai até o close. Aí, então ele ia no tripé, mas o chão era de taco, e eu queria... Eu fiquei olhando assim, pode ser interessante, sabe como é? Porque pode ser assim. Agora, hoje você aperta um botão, vai a close. Agora, quando você aproxima até o close, é o espectador que vai, pressuroso, ver os seus olhos, a sua dor, a sua alegria, surpreender a sua lágrima, é o espectador que vai. Quando você aperta um botão e vai para close, é você que vem mostrar. Isso muda tudo. Se eu vou te mostrar a minha lágrima, a minha alegria, a minha dor, eu não passo de um exibicionista, que são a maioria dos atores americanos. Eles não fazem outra coisa senão namorar com a câmera. E os da televisão, então, todos assim, né? Como é que faz? Teve um momento que fazia assim, não, eu não te amo. Isso é uma coisa detestável. Não tem assim? Não tem assim? Você viu? As meninas mostram a lágrima assim, né? Que cai assim. Então, eu gostava tanto quando o espectador ia dar uma olhada, eu quero ver se você sofre mesmo. Não quando você vem mostrar para mim a sua angústia. Então, eu acho que cada tecnologia provoca uma alteração em tudo. Isso é passível de estudo hoje.
E a interpretação na televisão é a mais sujeita à tecnologia, porque muda todos os dias, muda o dia inteiro. Claro que esses filmes high-tech aí dos Estados americanos, o carro cai, arrebenta e tal, tem muita tecnologia, só tem. Mas na televisão você lida com ela todos os dias, o dia inteiro, e ela é sempre nova, porque muda todo dia. Se muda a sua televisão na sua casa, o seu iPod, o seu MP3, imagina o que muda lá de estúdio, de iluminação, de coisa. E hoje no cinema, o último filme que eu fiz é num sistema DH, né? Como é que chama esse sistema? HDT. Eu fiquei fascinado, eu achei uma coisa fantástica. Antes a gente fazia película. Filme é pobre. Então, quando tinha que fazer assim 3 vezes a mesma cena, você já ficava, 3, desculpa. Eu vou precisar fazer mais uma vez, desculpa, vai custar dinheiro. E o diretor, poxa, esse filme eu programei para 2 em 1, quer dizer, 2 vezes, uma só. Então, os americanos fazem 50 em 1, né? Então, eu ficava muito nervoso, eu ficava muito aflito. Tem que acertar. Eu te odeio. E ficava uma coisa, era um sofrimento, né? Agora, com essa nova tecnologia, eu fiquei fascinado, viu? Porque você é eletrônico, não tem a película, você pode fazer quantas vezes você quiser. Pode repetir quantas vezes Quantas vezes quiser, e pode inventar. Suponho eu que você vai estar mais no cinema agora. E eu acho que o charme, o glamour, a graça das interpretações nas telenovelas, e tem, a brasileira, agora vai chegar ao cinema. Eu sei que já existe um certo preconceito por parte dos grandes mercados, dos grandes festivais, em relação aos filmes brasileiros, né? Porque eles dizem, esse filme é feito para televisão. E muitos filmes estão sendo feitos para vender DH, VDV, DH e sei lá. Mas eu acho que quando nós pudermos mesmo usar esse charme, essa graça, com seriedade, para um fim, para um propósito legal, vai melhorar muito o cinema nacional, muito. Quando nós perdemos o medo de fazer a cena, porque podemos fazer muitas vezes, errar muito, fazer outra vez, diferente. Eu fiquei fascinado com essa nova tecnologia e precisamos trabalhar sobre ela. Agora, você tem gostado muito de trabalhar com Manuel de Oliveira, o cineasta português, o mais velho em atividade, só que ele pertence a um planeta completamente diferente disso tudo que você disse que te atrai na televisão. Você gosta de trabalhar com o Manuel ou de fazer os filmes do Manuel? Eu gosto do Manuel, adoro o Manuel. E ele, por estar atrás disso tudo, ou ao contrário disso tudo, adora muito que eu fale isso tudo. O Manuel é muito meu amigo. Nem sei se ele é bom diretor, nem sei se ele gosta de mim como ator. Eu faço os filmes, mas o que eu gosto é tomar uma garrafa de vinho com ele e ouvi-lo conversar. Ele tem 97 anos. Outro dia, uma repórter perguntou para ele, então, Sr. Manuel, e o futuro? Ele disse, futuro? Para mim? Futuro para mim é o paraíso, pelo clima. Ou o inferno pelas companhias. Um homem com esse espírito. Então, eu canto para ele as cançõezinhas que a minha mãe cantava no circo, ele falou, vou fazer um musical com essas cançõezinhas. Porque eu sapateava com a minha mãe no circo, né? Depois que ela morreu, eu nunca mais sapateei. E ela cantava com um vestidinho curto demais para o meu zelo filial, assim, um cabelo comprido demais para a minha paixão de filho, para o zelo do meu pai. Ela sapateava e cantava, venham todos, venham ver os peixinhos a nadar. E eu entrava vestido de peixinhos. E atravessava a cena. E eu canto pro Manel nisso aí. E tem uma outra que ela ficava parada assim, e eu passava, ela passava e dizia, por que passas, ó Maria, por que estás tão triste assim? Quase eu não te conhecia, se não passas junto a mim. O Manuel fica doido. Estou triste porque breve sei que tu vais embarcar. Eu não tenho quem me leve, nem tu podes me levar. Aí você fala, ó meu amor, tinha que deixar de estar. O Manuel fica doido, mas ele quer que eu sapateje, que eu não vou sapatear mais não, mesmo porque seria um hipopótamo no caos. Lima, pergunta de Eva Vilma, vamos ver. Que bom falar com você, mesmo que seja assim, através da televisão. Nossos caminhos se cruzaram na TV Tupi tantas vezes, não é? Mas nunca tão intensamente quanto na TV Globo, quando a gente fez a novela Pedra sobre Pedra. Nossa, aquele talentoso Aguinaldo Silva criou um casal do barulho para nós dois, não foi?
principalmente para você. Você era um Murilo Mendes arretadíssimo. Você me apelidou de Hilda, minha filha. Eu acho que nós temos muita história para contar daquela época. Eu, pelo menos, escrevi não, eu contei no livro biográfico que naquela época você me surpreendeu, como você sempre surpreende, porque o grande ator como você é, surpreende sempre. E você me surpreendia porque você chegava de manhã no estúdio, né, cedinho, 9 meses de gravações, uma gestação juntos, e quando eu pensava, ai, que bom, ele chegou, vou passar o texto, era impossível passar o texto, porque você chegava recitando poemas de Nietzsche, de Goethe. E aí você me conquistou definitivamente. Eu, por exemplo, que adoro estudar poetas para me inspirar. Então, o seu processo de criação é invejável, seu processo de ator. Gostaria que você falasse desse processo para o público. Sua fã, fala para mim, sua fã, Eva. Aliás, sua fã, Hilda, sua filha. Nietzsche é artilharia pesada, hein? Fernando Pessoa é artilharia pesada, eu reconheço. O meu processo, nem tenho muito, viu? Eu decoro lá. Aguinaldo, eu fiz todas as novelas dele, gosto dele, ele também gosta do meu trabalho. Então, primeiro tem que trabalhar muito, né? Tem que mal ou bem decorar. Mas procuro criar as coisas assim, como estou certo ou estou errado. Meu padrinho isso. Esses bordões você não faz assim, vai falando e o povo repete. O povo, na sua imensa sabedoria, percebe. Está querendo fazer uma ondinha, querendo que eu repita. Eles têm que ser psicologicamente muito bem calcados, muito exatos, corretos. E eu criei essa coisa de Hilda, minha filha, porque eu era um marido meio despótico, um coronel nordestino. E eu acho que isso põe tão para fora o sujeito que fala Hilda, minha filha, para a esposa dele. Bota para baixo, né? Coitada, o prolongamento de mim, parte de mim. E isso fez muito sucesso. E eu fico pensando assim, o que ofende uma mulher mesmo? Mas ofende no âmago, ofende no coração dela, ofende lá no fundo. Acho que é isso, chegar a dizer assim, Hilda, minha filha, vigia um café para mim, minha filha. Eu detestaria uma pessoa que fizesse isso comigo. Então, funciona. Meu processo é esse, é andar procurando dentro de mim, procurando aí nos amigos, nos colegas, as coisas que alegram, que apaixonam, que ofendem. Mas é na observação das pessoas, o seu principalmente, né, para pessoas que a gente representa. Por exemplo, o professor Janotti, que é aqui de Sorocaba, cunhou a expressão ele é de Piracicaba, caipiracicabano. Ele, de vez em quando, ele conversava comigo e eu gostava muito de ouvi-lo. E ele me dizia, Lima, você sabe que o brasileiro é o único povo que conversa botando o pé na parede? Eu falei, é mesmo? Eles encostam assim, bota o pé na parede e fica conversando. Eu acho isso tão brasileiro assim, é mesmo. Aí já pega uma coisa do brasileiro e guarda, entendeu? E ele falava também da delicadeza imensa do caboclo, do sertanejo, daquele homem lá. Ele dizia, olha, as casas antigamente tinham um objeto estranhíssimo, que era escarradeira, né? Porque o fumo era de corda. E estimula muito a salivação e eles... Mas a casa que não tinha, o caboclo levava um lenço, pegava uma hora lá e botava, cuspia no lenço, botava no bolso. Que coisa nobre, hein? Na casa dos outros, na frente dos outros, não. Ele botava no lenço, botava no bolso e lá em casa botava o lenço para lavar. Nem na estrada. Essa nobreza, né? Essa nobreza é tão bonita. E me falava também de um outro caipira, que tinha uma camisa tão remendada, que ficava bonito, ficava Volpe, né? Remendava. Aqui da camisa original não tinha mais nada. Ué, isso é estruturalismo quase, né? Eu perguntava para ele, que cor é a sua camisa? Eu comprei essa verde, não tinha mais nada do verde. Então, era esse jogo mental, essa observação, essa poesia, né? E
Tudo isso você acrescenta o Fernando Pessoa, né? O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Então, faz essa pequena sonata. Eu adoro nesses caras a dialética no Padre Antônio Vieira, porque eles não usavam a dialética para fazer poesia, eles faziam poesia da dialética. Então, isso aí, por exemplo, o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Sonatazinhas assim, e conclui numa grande, o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Você não usa, assim, por exemplo, técnicas de ator? Perdão, eu acho que respondi, hein? Falei do Tejo, do Fernando Pessoa, falei tudo. Não, você falou da sua criação, né? da sua observação, mas você, por exemplo, ficou 10 anos no Teatro de Arena. O que, por exemplo, o teatro te trouxe como técnica, o que isso te acrescentou? Olha, o tempo que eu passei no Arena foi um tempo de guerra. Eu entrei para o Teatro de Arena em 1961, fazendo o Testamento do Cangaceiro, e saí do Arena em 1971. O último espetáculo do Teatro de Arena foi em Marsella. A gente vinha do Festival de Nancy, vendemos o espetáculo para Marsella, e foi ali o último espetáculo. Ali morreu a Arena, onde morrem as coisas que sabem morrer, em Marsella, né? Terminou o espetáculo, eu saí e o Antônio Pedro falou, eu vou para Toulouse encontrar o Boussoulier, que dava aula de teatro. O outro, vai para lá, você vai para lá. E foram sumindo assim. Nas brumas mediterrâneas eu vi o Teatro de Arena sumir assim. E eu voltei para São Paulo para fazer novela. Então, os 10 anos que eu passei na Arena foram 10 anos de guerra. Era uma trincheira, porque foi 64 e depois 71. Não, e depois o ato institucional, 68, foram 2 revoluções. Foi a década fantástica dos Beatles, do novo romance, do cinema novo, Glauber Rocha, a bossa nova. Fundamental essa década. Eu passei na trincheira. Então eu não pensava em teatro, eu pensava em guerra. Toda noite tinha alguém que telefonava, hoje vai morrer um aí no teatro. O CCC, o TFP, hoje vai morrer um aí. E eles pegaram a Marília Pêra, né, no Roda Viva e tal. Então a gente trabalhava, e era Arena, era assim, esperando o tiro. Atores, trabalhar esperando o tiro é uma experiência única e avassaladora. Foi isso que eu aprendi no teatro. Mas vocês liam muito, estudavam muito? Nós só fazíamos isso. Só fazíamos isso, íamos para lá às 2 horas da tarde, ficávamos lendo. Nossa Senhora, o Chico me obrigando a ler o Henri Bergson e o cômico do Bergson, e uma coisa. Lia. Às 9 horas, mas tem que fazer o espetáculo. Ah, meu Deus, mas vamos lá, fazíamos e voltava, lia. Levávamos cozinheiro para lá, cozinhava para nós, para não sair de lá. Lima. Perdão. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Eu lembro ao telespectador que pelo site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 30 81 3000, você pode conseguir os livros O Melhor do Roda Viva. São 3 volumes, Cultura, Poder e Internacional. No de Cultura, entre as 20 entrevistas selecionadas e reduzidas aí, está justamente do Plínio Marcos, que foi parceiro do Lima lá no Beto Rockefeller. Além disso, um enorme dramaturgo, uma grande figura humana. Na plateia esta noite estão conosco Douglas Martins, estudante de jornalismo, Berenice Macedo, historiadora, Luiz Martins, escultor e gravador, e Ângela Coelho, organizadora do Corredor Literário da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando Lima Duarte, que, como diz aquele velho jargão, dispensa apresentações. Lima, 2 perguntas de telespectadores. Marcilene, de São Paulo, eu vou fazer as 2 juntas, pergunta, além do talento, quais os requisitos para uma pessoa se manter na carreira artística por tanto tempo? E Fábio dos Santos, de Santos, o que é que você acha, ele chama de senhor, eu não consigo chamar, você acha da nova geração de atores? Bom, além do talento, precisa paixão, né? Só a paixão te mantém. E está ligado mesmo à cultura do seu povo.
A cultura, que eu acho que tem várias definições de cultura, né? É o que fica, mas a melhor, a que eu gosto mais, é a que liga o homem à eternidade. É a cultura. Então, se você for fiel à sua gente, à sua cultura, ao conhecimento, você fica eterno, não fica só fazendo televisão há 60 anos, como eu faço, né? Você fica para sempre. E eu gosto muito de pensar nisso, que eu trabalho desde o primeiro programa. Eu estou há 35 anos na Globo e trabalhei 25 na Tupi. Trabalho há 60 anos e só trabalhei em 2 lugares. Deve ser bom trabalhador, né? Mas Ou bons lugares. Era a Tupi e a Globo. Isso aí vocês podem julgar. Agora, se eu sou trabalhador, sou eu que te digo. Né? Mas e os jovens atores? E os jovens atores? Qual era a pergunta? O que é que você acha dos novos atores, das novas gerações? Eu acho que, como eu estava dizendo há pouco, a televisão é o lugar onde a tecnologia atua de maneira mais radical. Mais radical. E eles precisam um pouco pensar nela. E pensar também na cultura, né? E pensar também em aprender. Talvez mais na cultura do que na tecnologia. Talvez mais. Isso com certeza, com certeza. Quando a pessoa vai representar, deve saber pelo menos andar profissionalmente, né? Falar boa tarde. Não parece fácil. Parece que é. Você chega aqui e diz boa noite, como vai? É isso. Você chega lá e tem boa noite, como vai? Porque é difícil falar profissionalmente, andar profissionalmente. É preciso saber quem fez isso antes, como é que fez, como ele chegou a isso, né? E eu, particularmente, acho que ser fiel aos grandes atores brasileiros, verdadeiramente grandes, como Procópio Ferreira, Modesto de Souza, como Jaime Costa, esses grandes estriões, entendê-los, não, mas eu falo dos estriões mesmo, esse aí é muito, ele é muito culto, né, assim e tal. E ser fiel a eles e entendê-los é um bom caminho. E, sobretudo, estudar muito, ler muito, aprender muito. Não é fácil, é difícil. Não basta você chegar lá e mostrar assim o sorriso, coisa e tal. Não, tem que compreender a alma mesmo, tem que mergulhar mesmo na alma das pessoas. Porque um personagem é construído com isso, com muita vivência, com muita paixão para ser um grande personagem. Você decorar a fala e chegar lá, ficar exibindo os apodos físicos todos, isso não é ator, não é? Lima. Então, estude. Eu queria falar uma coisinha, emendando aquilo que o Paulo Marcum falou sobre o dinossauro. Antediluviano. Meu, ótimo. Você é um antediluviano. E o dilúvio, quem foi? O dilúvio foi, na televisão, um monte de bobagem que começou a aparecer. Você me deu um susto agora, você acabou de falar. Depois de um certo tempo, que você é obrigado a não saber. Hoje em dia, com o cable, ainda você pega lá uma coisa que você... Mas da televisão aberta, eu estou falando isso aqui dentro da cultura. Eu trabalho muito aqui. Eu acho que aqui é um lugar onde a gente se esconde. Sabe, do festival de besteira que assola a televisão há muito tempo. E o que falta, mas falta mesmo na televisão, é um pouquinho de cultura, sabe, dos atores. Não precisa ser nem cultura geral, não precisa nem saber onde é a Grécia, sabe? Eles precisam saber aonde eles estão, e eles não sabem. Isso eu sei porque eu dou aula para ator. Então eu sei com quem eu estou falando. Sabe? Eu sei com quem eu estou falando. Cultural então, é grave. É uma nulidade, é uma coisa terrível. Os antediluvianos, naquele tempo onde a cultura ela tinha um valor, e a gente aprendia muito de nós mesmos. Como você disse, eu conheci o Lima pelo som do Modern Jazz Quartet. Eu estava lá na Tupi, assim, de repente eu vi o Modern Jazz Quartet, olhei, tinha esse rapazinho que estava lá com um monte de disco numa cabinazinha assim, ouvindo música. Aí eu fui lá. Hoje eu perguntei para o Lima, você não trouxe aquilo de Sacramento? Com quem que você aprendeu? Com quem? Cassiano Mendes. A gente aprendia uns dos outros.
Sabe? Então... Não, eu sou retirante, né? Eu saí de casa com 15 anos de idade, meu pai me pôs num caminhão de manga e começou a falar em Minas, embora, velho. E eu vim no caminhão de manga. Aqui, onde as mangas foram descarregadas no Mercadão, eu fiquei trabalhando lá, porque precisava comer e tal. São Paulo, assim, dormia embaixo do caminhão e fiquei lá uma semana só. E fiquei lá vendo São Paulo, encantado com aquelas coisas, bonde. Eu dizia para minha mãe que queria montar num bonde. Ela me dizia, vai ser difícil, hein? Montar vai ser difícil. Mas um dia você anda e vi passar um resfolegante fantástico. Aquele bonde que veio soltando poeira e coisa e tal, eu agarrei ele, foi embora, foi para a Penha. E eu me lembro até hoje que tinha até uma literatura de bonde, estava escrito assim, São Paulo, o maior centro industrial da América Latina. Eu falei, que maravilha que é isso, hein? E tinha um outro anúncio daquele tempo que era muito engraçadinho, que supunha uma mulher ou um homem bonito ao seu lado, porque ele dizia assim, veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem a seu lado. No entretanto, acredite, quase morreu de bronquite. Salvou-a o rum creosotado. O tipo já não é mais tão faceiro, o rum já não é mais creosotado e o bonde também acabou. Mas eu fiz uma metáforazinha, tanto que eu amei, que eu achei encantador, que tinha assim, tinha outras coisas escritas assim, tudo nesta vida é passageiro, menos o condutor e o motorneiro. Então eu fiz uma metáfora, eu acho que eu adoro metáforas, essa gráfica assim, quer ver, assim, para o espectador aí, tudo nessa vida é passageiro, menos o condutor e o motorneiro. Ficou bonita? Ficou bonita, né? Isso não passa nunca, meu amigo. Depende do condutor e do motorneiro. Lima, eu sei que seu personagem de televisão preferido é o Sassamutema, Salvador da Pátria. Fez muito sucesso lá no final dos anos 80 e eu sei que você foi convidado na época, diante do sucesso do personagem, para ser vice do Covas, que estava concorrendo na época a presidente da República. Sei que você disse não, mas você ficou, pelo que eu sei, ficou tentado a dizer sim, que a sua família teria aconselhado você a dizer não. É verdade isso? É verdade, é verdade. Eu estava fazendo o último capítulo do Convém, que o espectador sabe, que eu fazia uma novela que dava 80% de audiência. As novelas naquele tempo, e a maior audiência média da Rede Globo até hoje. Deu 70% no primeiro capítulo e 70% no último. É o Salvador da Pátria. E era uma novela que eu gosto dela sobre todas as outras, porque ela não tem uma trama, ela não tem uma história, é a história de um homem. É só ele, é a história daquele personagem. E a nossa ideia é que ele fosse mesmo uma metáfora do Brasil. Ele era assim, ele não sabia nada, ele não sabia ler, nem escrever, nem nada. Ele vivia com a mãe, sabia amar a mãe, mas ele não sabia o jogo amoroso, ele não sabia nada. Mas ele tinha um dom, ele punha a mão nas flores e elas vicejavam. Ele tinha esse dom, tem uma enzima lá que ele segrega, as flores ficam bonitas. E ele vai aprendendo mais e mais e mais e mais, sobre menos e menos e menos e menos. Até que um dia ele põe a mão numa flor e ela morre. Era uma metáfora da nossa gente. Que nós pretendíamos que fosse assim, Lauro César Muniz. Pretendíamos que fosse assim. Ele olhava, por exemplo, a Maitê Proença. Então ele botava ela no lugar da Nossa Senhora. Aqueles olhos, aquela mulher querendo estudar ele, a cultura, ou a arte nas cabeças culturas primitivas. Ela era uma antropóloga e falava com ele, ele ficava... Ele pôs ela no lugar da mãe, ela mitificou. E assim ele descobriu o amor. E ela falou, que é isso? Eu estou só estudando, para com isso. Que é isso? Não vou com você. E que tombo ele levou, né? Tão grande assim. Então era isso a novela. Era a história de um homem e o seu percurso até o conhecimento. E ele terminava no senador da República. Que é coisa, né? Então, essa novela era muito sucesso, muito sucesso. Então, eles, no último capítulo, eles queriam até comprar um horário no Fantástico e diziam assim, não, o sonho não acabou, o sonho tenta o poder. O nosso vice é o Sassamutema.
Cara, eu acho que a gente punha o Covas no segundo turno. Eu acho que punha. Íamos para o palanque. Era aí, rapaz, mais Chitãozinho, Chororó, e sei lá, quanto tal. A gente punha no segundo. E no segundo turno ele ia complicar para o Collor. Porque o Covas, se vocês se lembram, ele ganhou em São Paulo, na capital, ele perdeu no interior. Ganhou no interior do Maluf, ele ganhou em São Paulo e o Collor ganhou. E você se arrepende de não ter aceitado? Não, bom, aí, aliás, foram me convidar no dia que estava gravando o último capítulo, o Zé Serra, o senhor Fernando Henrique Cardoso, e quem teve a ideia mesmo foi o Zé Richa, senador Zé Richa, que leu uma entrevista que eu dei para Playboy, que era muito importante naquele tempo, fazia grandes entrevistas, e foi escrita por um jornalista maravilhoso chamado Carlos Maranhão, que eu faço questão de homenagear, e ele foi com aquela entrevista na mãe e disse, esse homem tem que estar conosco, tem que ser uma coisa e tal. Pode achar uma loucura, espectador pode achar esse cara é um delirante, é um louco, mas quem foi o candidato a vice na chapa do Covas? Você não vale, hein, Marco? Tá bom. Você não vale. Quem foi? Roberto Magalhães. Não. Esse foi, pensou-se nele, mas depois tiraram. Você vê, se tivesse sido eu, você lembrava, né? Sabe quem foi? Almir Gabriel. Do Pará. Governador do Pará. Mas a minha filha falou, pai, eles vão te destruir. Olha o que eles fizeram aí com esse que foi prefeito, dono do Itaú, que foi prefeito, acabaram com ele. O Hermílio de Moraes foi candidato, acabaram. Eles vão te destruir, pai. Você, desse jeito que você é, delirante como você é, lidando com esses fatos. Aí eu falei, você tem razão, minha filha, mas fiquei grande amigo do Covas, pelo menos isso. E do Fernando Henrique também, e do Zé Serra. Vamos fazer um rápido intervalo com Roda Viva, que essa noite tem na plateia Mari Garcia, publicitária e diretora da CMI, Comunicação e Marketing, Renata Fleury, estudante de artes cênicas, Armando Cláudio Castro Silva, consultor e professor universitário especializado em marketing, e Ana Célia Monteiro, produtora cultural. A gente volta já já. Estamos de volta com Roda Viva esta noite, entrevistando, e agora para o último bloco, Lima Duarte. Lima, a pergunta é de Flávia Honorati de Campinas. Você chegou a afirmar que Belíssima seria a sua última novela. Será mesmo? Não, eu não afirmei isso, não. O que saiu lá no jornal é um absurdo, né? Pegaram um bate-papo, vocês estão vendo como eu converso. E agora eu vi uma nova expressão outro dia, editorializaram muito um bate-papo. Aí você pega uma coisa que eu digo, põe para cá, outra põe para lá, outra põe para lá. Me deixaram mal com os meus patrões, com os meus colegas e com os anunciantes, né? Mas foi tudo muito editorializado. Né? Acontece que na Foi a entrevista da Folha de São Paulo, né? Foi. Foi muito... Manipulado é uma palavra muito forte para jornalismo, né? Não é isso? Mas fizeram uma chamada, a primeira página. E eu trabalho há 35 anos na Rede Globo. Fui eu que fiz a Rede Globo. Não posso não gostar daquilo. Claro que eu gosto. Claro que o que tem de melhor lá, eu fiz. Eu trabalhei lá. Foi lá que eu fiz Sassamutema. E eles são, a nível empresarial, a nível empregatício, eles são maravilhosos comigo. Me respeitam, gostam de mim, admiram o meu trabalho. Mas novela, você continuará? Não, agora na novela é o seguinte, na Belíssima, naquele momento, estava muito difícil para nós, porque a Glória Pires, que era a atriz principal, ficou doente. E naquele momento na novela, a outra mocinha que era atriz também, Cláudia Abreu, tinha ido para a cadeia na novela, não tinha muita cena. E tudo isso pegou o autor de surpresa, começou a escrever muito para mim e tal. Para mim não, para minha casa, para o meu cenário, que era um cenário de muito sucesso na novela. Tinha lá Cláudia Raia, Irene Ravache, atores maravilhosos. E funcionava muito a casa do Turco Murat. Então começou muito serviço e o capítulo chegava. Por exemplo, eu recebi o capítulo no meu sítio a 1h da manhã, de sábado para domingo, para gravar segunda-feira. Então eu passava o domingo decorando e eu estava cansado. Eu disse, estou cansado de novela. Mas não
estou cansado de novela dessa, estou cansado nesse momento. Mas não pretendo, eu não sei se faço mais, não. Eu gostaria que agora a Globo fizesse uma novela assim para mim. Uma novela mais ou menos como Sassá Mutema, para eu contar essas coisas aí. Uma novela de um homem assim, um brasileiro assim. Eu gostaria, para ver, para colocar no ar todas as coisas que nós temos visto, que nós temos vivido, nós que trabalhamos em televisão. Gostaria que fizessem isso. E eu faria com prazer. Por que você... O Som Brasil? O Som Brasil eu também gostava de fazer, mas eu trabalhava muito na ocasião. Eu estava gravando o Rock Santeiro. Estava gravando também o Salvador da Pátria. Gravava novela, gravava novela. Eu vinha aqui fazer o Som Brasil. Não dava tempo para me aplicar, para me dedicar inteiramente. Seria bom fazer. Aliás, gostaria de fazer com o Rolando Boldrin, um programa sobre a cultura brasileira. Nós dois, cantando, contando causos, proseando, falando de tudo, do Padre Antônio Vieira até o Lampião, falando tudo. Seria uma farândula muito, que é a nossa gente, muito divertida. Mas acho que eu respondi, né? Perfeito. Você começou com a televisão em 50, mas você só conseguiu assistir mesmo a televisão com o advento do videotape em 58. Conta como é que foi isso, como é que foi a primeira vez que você se viu numa fita gravada. A primeira vez que eu me vi mesmo foi nos olhos da minha mãe, né? Porque a minha mãe, serei acusado de uma opção de coisa? Com certeza serei, mas fui um grande filho. Minha mãe teve câncer. E ela, quando ela estava para morrer, eu me separei da mulher com quem eu vivia, meu irmão separou da mulher dele e fomos os dois viver com a minha mãe, que eu sabia que eram os últimos anos dela. Então, ficamos lá, aluguei uma casinha aí na freguesia do Ó e fomos viver os três, conversar essas coisas. Eu estava dirigindo o Beto Rockefeller. Então ela ficava assim, eu estive no Peru trabalhando com a Arena e trouxe um casaquinho de Astracan para ela, né? Assim, para ela ficar na cama deitadinha fazendo assim. E ela via a televisão fazendo tricô. Assim, ela ficava... Aí entrava uma música, ela... mudou de cenário. Então ela voltava ali para o tricô. Aí entrava uma voz diferente. Assim, o bandido. Continuava assim. A mocinha. Aí eu chegava, mãe, só viu o capítulo Beto Rockefeller? Ela disse, meu filho, você está cada vez pior. Eu falei, mãe, por quê, mãe? Você não tem porte. Você perdeu o porte. Os personagens achavam que eu não tinha porte, que eu trabalhava assim. Você perdeu o porte? Então ela mudou. Eu gostava muito de saber o que ela pensava de mim. Então ela ficava... Assim, que eu comecei a ver televisão através dela, ou através do tricô dela. Ela ouvia. Mas a primeira vez que eu me vi foi no Shakespeare. O primeiro Shakespeare da televisão eu fiz também. Isso é uma glória. Foi o Hamlet. Isso. No Kinescópio? Não, foi o videotape. Acho que não. Não, é aquela fitona de videotape. O que é Kinescópio? Aquela fitona de Kinescópio, aquele que o cara... Não, mas não era aquilo, não. Era videotape. O cara emendava a fita, né? Era pá, corta, era splice, corta, emenda. Porque tinha o aparelho de videotape, tem a cabeça de som e a cabeça de imagem. São duas, né? De maneira que há uma pequena diferença entre o som e a imagem no videotape. Passava e ele emendava e passava lá para ver se ficava bom. Às vezes ficava tão ruim que tirava a emissora do ar. Então nós fizemos o Hamlet. E eu fiz o Hamlet. E onde saiu também a primeira crítica de televisão. Quem escreveu a primeira crítica e foi publicada no Estado de São Paulo foi o poeta Guilherme de Almeida, príncipe dos poetas. Ele escreveu uma crítica a respeito desse Hamlet. Então, era tudo assim, um é do Assis Chateaubriand e outro era do Júlio Mesquita, e eles eram rivais, né? Então, o Shakespeare do Chateaubriand, até que o Hamlet dele tinha physique de rôle. Era eu. No tempo que eu tinha physique de rôle para o Hamlet, que é quase o drama de um adolescente, né? Então ele concluiu assim, o espetáculo esteve patético, mas não esteve ridículo. É isso que nós tentamos ser até hoje, patéticos, ok.
Ridículos nunca. Lima, eu queria encerrar o programa com essa bela frase sua, na verdade, essa transcrição do poeta, e só fazer uma última pergunta, que é a seguinte: eu sei que você mora sozinho, já disse que não consegue casar mais e tal. Como é que você, falando tanto, consegue ficar quieto? Eu sou muito quieto, eu não falo, sabia? Eu só conto a história assim, né? E falo porque você pergunta. Mas eu moro sozinho, olha, sozinho e fico sozinho o dia inteiro, e para mim a maior fonte de prazer e de alegria é o pensamento. Muito, muito, muito eu gosto. Eu caminho, de noite eu leio, por exemplo, e gravo o que eu gosto. Mas mesmo os sermões do Padre Antônio Vieira, o Nietzsche, o que eu gosto eu gravo e caminho. Boto aqui e caminho quilômetros e quilômetros por caminhos, campos, matinho, floresta, ouvindo as coisas que eu gosto. E é por isso que eu sei delas também, né? De Proust e tal. É assim, isso. Eu não falo, passo meses sem falar. Mesmo. Uma vez eu estava em Nova York e eu falo assim, puxa, mas há quanto tempo que eu não converso, não escuto mais a minha voz, porque eu não falava inglês, eu ficava sozinho andando para a rua. Só falava por dentro. Eu falo, mas meu Deus, eu preciso falar com alguém, mas falar com esses gringos aí. Só vez a minha voz não sumiu. Fiquei preocupado. Mas não sou muito chato assim, não, de falar tanto assim. Você vai encerrar? Sim. Posso encerrar com... Por favor. Tem duas coisas assim que eu acho, gostaria mesmo de oferecer aos espectadores aí, essas coisas preciosas. Uma é o Nietzsche. O Nietzsche morreu louco. Ele era o próprio pensamento, o raciocínio mesmo. E o processo de loucura dele foi uma coisa terrível, porque ele foi revertendo a primeira infância, né? Ele terminou incapaz das coisas mais comezinhas, no colo da mãe. No auge desse processo, morre-lhe a mãe. Ele vai para o colo da irmã, que era louca, casada com o major, veio fundar uma colônia nazista no Paraguai e largou ele sozinho. Mas ele tinha uns insights de lucidez. Num desses, ele escreveu o seguinte: quem me dera ser mais sagaz. Quem me dera ser essencialmente sagaz, como a serpente. Mas eu quero o impossível, porque eu quero que a minha sagacidade caminhe ao lado da minha lucidez. Mas um dia, quando a minha sagacidade for embora, como ela gosta de voar, possa então a minha lucidez caminhar ao lado da minha loucura. E posso encerrar com o sermão do Padre Antônio Vieira, que é uma lição de humildade, que é o padrão da minha vida. O meu mantra é: todo poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso é uma experiência que nós podemos fazer aí com os poderosos de ocasião. O Padre Antônio Vieira, no sermão do 4º domingo da Ascensão, ele sobe ao púlpito e ele era muito requisitado, os sermões dele eram muita gente, e todo esperando um sermão sobre o 4º domingo da Ascensão, Cristo enquanto imagem. Ele sobe e diz assim: a mim, a imagem dos meus pecados me comove muito mais que essa imagem do Cristo crucificado. Estupefação, né? Diante dessa imagem do Cristo crucificado, eu sou levado a ensoberbecer-me por ver o preço pelo qual Deus me comprou. Diante da imagem dos meus pecados, é que eu me apequeno por ver o preço pelo qual eu me vendi. Por ver como que Deus me compra com todo o seu sangue, eu sou levado a pensar que eu sou muito, eu valho muito. Mas quando noto que eu me vendo pelos nadas do mundo, aí vejo que sou nada. Eu valho nada. Beleza. Obrigado pela entrevista.
Segunda-feira, 10h30 da noite, um pouquinho depois das 10h30, estaremos de volta com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até lá. Muito bom.